Olá, boa tarde a todos, boa noite também para todos. Bem-vindos à nossa palestra de sábado. E nós estamos aqui hoje para estudarmos o capítulo 103 do nosso livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, O Espírito é o Emmanuel, a lição Esperar e Alcançar, que hoje será facilitado para nós, né? Trazendo o estudo até uma cerqueira. E vamos colocar, então, aqui nosso texto, nosso capítulo. Opa! Então, hoje nós vamos estudar esse capítulo, Esperar e Alcançar, em que o Espírito Emmanuel irá comentar o versículo 15 do capítulo 6 da carta de Paulo aos Hebreus. E Paulo diz assim: e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Emmanuel, então, vai elucidando para nós, trazendo, né, seu comentário, dizendo assim: a esperança de atingir a paz divina, com felicidade inalterável, vibra em todas as criaturas. O anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo ao dos homens modernos. E continua Emmanuel: o lar coroado de bênçãos, o dever bem cumprido, a consciência edificada, o ideal superior convenientemente atendido, o trabalho vitorioso, a colheita feliz. As aspirações da alma são sempre as mesmas em toda parte. Contudo, esperar significa persistir sem cansaço e alcançar, expressa sem cansaço e alcançar expressa triunfar definitivamente. Eu deve ter um erro aí, mas tudo bem. Entre o objeto e a meta, faz-se imperativo o esforço constante e inadiável. E continua Emmanuel: esperança não é inação, é paciência. E paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos realizar. Se pretendes materializar os teus propósitos com Cristo, guarda a fórmula da paciência como única porta aberta para a vitória. Há sofrimento em teus sonhos torturados? Incompreensão de muitos em derredor de teus desejos? A ingratidão e a dor te visitam o espírito? Não chores perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia nova luz. Lembra-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível e nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento ou na espécie. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios. Esperando com paciência, alcançaremos a promessa. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Esperar e alcançar. Do nosso livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É o tema do nosso estudo de hoje. Vamos então, nesse momento, elevando os nossos corações e os nossos pensamentos a Deus, rogando nesse momento
Jesus querido, Mestre amado, que nós possamos, Senhor, darmos continuidade ao nosso aprendizado, estudando hoje mais um capítulo do nosso livro, Senhor, Fonte Viva, que nós possamos ter nossas mentes e corações abertos para recebermos tudo aquilo que necessitamos aprender ainda mais, Senhor. Porque o aprendizado, sabemos, para nós é infinito. Então, que possamos estar aqui de boa vontade, abertos a tudo aquilo que Emmanuel e Thelma trará para nós hoje. Que assim, dessa forma, rogando a toda a espiritualidade amiga, companheira da nossa caminhada, a vós, Jesus querido, a Emmanuel, a Chico Xavier, mas acima de tudo, Pai amado, que possamos dar por iniciar o nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nós vamos trazer, sem demora, a Thelma para cá, para ver o seu estudo. Hoje está indo faltando, já reparou? Vamos passar a palavra para a Thelma. Olá, queridos companheiros. Obrigada, Glória. Eu não estava te ouvindo muito bem, o som ficou mudinho ali, né? E a gente não entendeu um pouquinho o que você estava falando. Mas te agradeço o Valdeni, que está aqui nos estúdios, né? Fazendo toda essa transmissão para que a nossa palavra possa ser aquele veículo de paz, de brandura nos nossos corações e, sobretudo, de entendimento. Nós só temos a agradecer a oportunidade bendita de podermos estar refletindo mais uma vez no Evangelho de Jesus, né? Sobre o Evangelho de Jesus, trazendo essas lições a lume, trazendo essas lições para a nossa vida, e esperamos que nós possamos contribuir com essa reflexão em torno dessa mensagem tão linda de encorajamento, de perseverança que Emmanuel vem concitar os nossos corações, né? Ele vem trazer esse convite, esse entendimento aos nossos corações. E como a Glória falou e acabou de ler a mensagem 103 do livro Fonte Viva, nós já estamos familiarizados com o estudo dessa obra, mas sempre é importante nós falarmos para aqueles que estão chegando, para aqueles que ainda não conhecem o trabalho de palestras do canal espiritismo.net, e para entender que o livro Fonte Viva faz parte daquela coleção onde tem o mesmo nome e é composta de de 5 livros, né? Que é o Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, o próprio Fonte Viva e ainda Palavras de Vida Eterna, onde o nosso benfeitor Emmanuel vem comentando versículo a versículo do Novo Testamento, dos 4 evangelhos, né, principalmente, mas também incluindo aí Mateus, Marcos, Lucas, João, mas também Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, onde ele vem também abordando todas elas, e o benfeitor Emmanuel, entendemos que ele procura fazer com que nós compreendamos a essência de cada versículo contido ali no Evangelho. Então, ele nos faz um comentário a respeito daquele versículo que ele escolheu, e isso nos ajuda muito, porque, além da compreensão do texto, Emmanuel nos ajuda a construir assim uma ponte com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com as experiências que nós vamos vivenciando no decorrer da nossa existência. E esta mensagem de hoje faz parte de uma dessas cartas de Paulo que Emmanuel comenta, é a carta aos Hebreus. E lá no capítulo 6, do versículo 15, ele traz esse versículo, no capítulo 6 da carta aos Hebreus, né?
ele traz esse versículo que a Glória acabou de ler para nós, que é: e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. São palavras de Paulo, e é o que Emmanuel também se utiliza para trazer esse texto para nós. Mas antes de nós refletirmos sobre o texto de Emmanuel, que é de uma grande responsabilidade para nós comentarmos Emmanuel, imagina, né? Esse benfeitor amoroso, cheio de sabedoria ao longo desses séculos, né? E ele, então, é claro que nós não temos a pretensão de comentar o que ele fala no sentido de saber tudo, né? Estamos extraindo aquilo que nós conseguimos entender dessa mensagem. Mas antes de nós entrarmos na mensagem, nós gostaríamos de fazer assim algumas breves considerações sobre a carta aos Hebreus. Nós sabemos que após o encontro de Jesus, de Paulo com Jesus, ali na estrada de Damasco, após Saulo ter tido aquela visão do mestre, né, e ter compreendido a sua tarefa, ele se torna Paulo, né? E o propósito inicial desse apóstolo era justamente a divulgação da mensagem do Evangelho de Jesus. Não só para aqueles que estavam ali em Jerusalém, mas também aqueles povos vizinhos, aqueles que se agrupavam ali nas regiões próximas, aqueles que eram chamados de gentios. E esses companheiros, a gente sabe que eles tinham práticas religiosas diferentes, e por isso era muito importante que a mensagem de Jesus chegasse àqueles corações. E isso é um desejo do próprio Cristo, né? Quando ele ainda estava com os discípulos, ele pede a eles que a sua mensagem fosse levada aos gentios. Então, Paulo, ao tomar ciência de toda a sua tarefa, depois de enfrentar alguns obstáculos, ele vai, então, se pensar numa possibilidade de estar aproximando, né, daquelas criaturas, daquelas pessoas que estavam ali nas cidades próximas. Então, ele vai iniciar uma série de viagens por aquelas redondezas, por aquelas cidades, algumas até distantes, com essa proposta. E por onde Paulo passava, ele formava aqueles grupos de trabalho, envolviam aquelas pessoas, formavam comunidades onde eles se reuniam para falar do Evangelho de Jesus. Mas nós sabemos também que onde existe o ser humano, existem dificuldades, né? E principalmente dificuldades na convivência, no entendimento da própria mensagem, o objetivo do trabalho, e tantas outras circunstâncias que eram vivenciadas ali, naquelas comunidades, aqueles problemas que iam surgindo, como todo grupo, como toda a proposta de trabalho. Então, as viagens de Paulo, a gente sabe também que eram feitas a pé ou a cavalo, dificilmente era utilizada uma embarcação, muito difícil, né? Os relatos que nós temos é que ele ia a pé, a cavalo, com os seus colaboradores, e como eram cidades distantes, basta a gente olhar ali no mapa, né? Nem sempre era possível que Paulo retornasse com frequência àqueles lugares. E abrindo um parêntese aqui, nas leituras que a gente faz dos historiadores, a gente percebe que há uma estimativa de que Paulo tenha andado 20 mil quilômetros assim, em torno de uma perspectiva, né? Em torno das suas viagens, contando as suas viagens, né? E hoje essa distância para nós seria bem mais fácil, porque nós temos meios de transportes modernos, né? 20 mil quilômetros, pensar em 20 mil quilômetros, principalmente de carro, né? Seria rápido.
mas naquela época as estradas eram poeirentas e era bem complicado viajar, principalmente a pé, né? A vida de Paulo era bem simples, ele era um tecelão, ele mesmo custeava as suas viagens com o seu trabalho, né? Com o trabalho de tecelão, e, ou seja, ele oferecia algo de si mesmo. E por todos esses motivos, nem sempre era possível que Paulo voltasse a estar nessas comunidades. E Emmanuel nos conta, lá no livro Paulo e Estevão, no capítulo 7, da segunda parte, que tem o título de Epístolas, que em algumas situações, quando Paulo orava com muito fervor, o próprio Jesus lhe aparecia para responder às suas rogativas, para atender os seus rogos, né? Porque atendia os pedidos, as solicitações daquele apóstolo que, cheio de coragem, solicitava a Jesus a renovação de suas forças para continuar a tarefa. Então, o próprio Jesus vai recomendar que Paulo, diante desses problemas que surgem, essas situações, essas circunstâncias, ele se utilizasse dos poderes do Espírito. Então, dali em diante, Paulo vai começar a escrever as epístolas, as cartas, orientando essas comunidades para que elas se mantivessem firmes nos seus propósitos. Então, as cartas de Paulo é uma diretriz que vem do próprio Jesus, diante daquelas dificuldades que aquele apóstolo, aquele servo sincero enfrentava e pedia nas suas rogativas. Então, o próprio Jesus se prontifica a dar suporte, a dar orientação, para que Paulo e os seus colaboradores não desanimassem, não desistissem dos objetivos que já estavam em curso. E Paulo, então, vai contar também com a presença de Estevão, já desencarnado, né, que vai inspirar Paulo, vai direcionar todo o conteúdo dessas cartas, todo o conteúdo do seu trabalho através do pensamento do próprio Jesus e vai dar continuidade a essa tarefa grandiosa. Então, podemos dizer que as cartas de Paulo exprimem a essência dos ensinamentos de Jesus, como também o pensamento de Emmanuel através das mãos de Paulo. E a gente sabe também um detalhe, que a escrita naquela época era bem complexa, porque não tínhamos papel, não se tinha, né, papel como temos hoje, conhecemos hoje nos nossos dias. Eram usados papiros, os pergaminhos, e a maioria das pessoas não sabiam nem ler, nem escrever. Então, havia necessidade dos escribas, que eram profissionais da época, que eram pagos, né, para fazer essas cópias desses manuscritos. Imagine a dificuldade enfrentada, né, por todos esses companheiros, esses apóstolos do amor do Evangelho de Jesus. Então, a mensagem do Evangelho ela precisava ser conhecida. Então, se utilizavam do conteúdo dessas cartas, que eram lidos, né, nas reuniões onde eram ali debatidas, refletidos, assuntos contidos ali, as advertências, tudo aquilo que Paulo trazia nas cartas. E naquelas cartas a gente pode perceber hoje, né, lendo, estudando através de Emmanuel, nós vamos perceber a presença amorosa de Jesus, a presença amorosa da espiritualidade, que acompanhava o caminhar do trabalho de Paulo ali na revivescência do cristianismo, falando aos corações, advertindo, encorajando, principalmente trazendo esperança através da dedicação, do trabalho, né, de Paulo, daquela perseverança que ele tinha na sua tarefa. Então, ninguém melhor do que Paulo para nos falar de esperança, para nos falar de esforço, para nos falar de dedicação, de paciência, de esperar para alcançar e muitas outras virtudes que ele desenvolveu através do seu trabalho. Então, ainda a Dona Amélia Rodrigues vem nos dizendo
quem eram os hebreus, né? Que é interessante também nós sabermos. A carta é aos hebreus. Então, quem eram os hebreus? Dona Amélia vai dizer que os hebreus, ao tempo de Jesus, eram um povo especial. Eles eram preservadores da crença no Deus único, portanto, monoteísta, porém fiéis às tradições, aos profetas, e tinha alguma coisa que havia, assim, podemos dizer, de mal neles, que era mal no sentido assim de negativo, né? Que era a exigência do culto externo, a máxima importância que eles davam às aparências, às coisas superficiais, em relação ao conteúdo, né? A lei que era ensinada, a essência da mensagem, principalmente a mensagem de Jesus, que já estava ali pairando sobre esse povo, né? Jesus já tinha vindo, deixado os seus ensinamentos, e eles ainda estavam com essas dificuldades. Então, eles se detinham nas fórmulas, nas formas, e não, ao invés de se prenderem, né, de entenderem a essência das lições trazidas por Jesus. Então, apesar das muitas vivências que eles tinham, da muita experiência, da sabedoria, da especialidade, né, no sentido que a Amélia vem nos dizendo, que era um povo especial, eles tinham essa dificuldade, mas já tinham absorvido muitas lições através das suas vivências. E Saulo era descendente dessas tradições. E por isso mesmo, ele vai então dialogar com essa comunidade da forma que ele entendia, fazendo aí uma conexão sincera com eles, direcionando o pensamento naquilo que ele sabia que era preciso trazer ao entendimento. Então, ele vai começar esse capítulo 6 da carta aos Hebreus, que Emmanuel vai se utilizar, né? Mas no versículo 1, ele diz o seguinte: deixando de lado os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, das obras mortas e da fé em Deus. Então, Paulo vem falando aqui dos rudimentos. Ele adverte aos hebreus sobre os rudimentos, justamente aqueles itens que eles davam maior importância, ou seja, os formalismos, as coisas exteriores, sem atentar para a essência da mensagem, sem atentar para o compromisso da tarefa, para a essência do conhecimento não intelectual, né? Aquele conhecimento superficial, mas a essência do ensinamento do Evangelho de Jesus. Como hoje nós temos, né, através da doutrina espírita, nos é ensinado, nos é advertido que devemos nos debruçar, aprendendo não só o conhecimento, né, nos detendo não só no conhecimento que a doutrina nos oferece, mas procurando buscar a essência dos ensinamentos na nossa vivência, na vivência do Evangelho. Aí é que é a importância, né? Então, não basta o conhecimento intelectual somente. Nós precisamos de adentrar a essência do ensinamento, trazer para a nossa vivência, nessa busca, nesse entendimento da construção do reino de Deus em nossos corações, em nosso íntimo, né? Através de quê? Do aprimoramento, do crescimento moral. E para exemplificar isso, Paulo fala nessa passagem sobre Abraão, né? Ele vai se reportar lá ao objetivo divino que começa a partir de Abraão. E no versículo 15 dessa carta aos Hebreus, ele se refere a esse objetivo. E para nos situar sobre o que Paulo e Emmanuel também se reportam, nós vamos lembrar que Abraão foi chamado por Deus para sair, chamado pela espiritualidade, né, contatado pelo mundo espiritual, para que ele saísse daquela região onde ele habitava, a cidade de Ur, e fosse para um lugar prometido
por Deus, que, na verdade, ele não sabia onde era, mas ele obedece. E diante daquela decisão, que ele nem entendia para onde ele ia, mas ele segue a si mesmo, deixando ali a sua terra, a sua família, ouvindo críticas de muita gente, imagina. E mesmo assim, ele vai em busca dos objetivos. E diz a passagem bíblica que Abraão teve que esperar com paciência, obedecendo às determinações divinas, procurando compreender tudo aquilo que ele podia compreender para poder alcançar a promessa. E num determinado momento ele consegue concluir aquele projeto, né? Aquele projeto divino. Então é sobre esse contexto que Emmanuel vai desenvolver esse texto, essa mensagem. E ele começa justamente focando nesses dois verbos, esperar e alcançar. E ele vai se reportar a Abraão, dizendo, né, sobre o anseio dos patriarcas, logo no início da mensagem. Né? Os anseios dos patriarcas da antiguidade é análogo, é semelhante ao dos homens modernos. Então, todos nós temos anseios no coração. E Emmanuel enumera ali algumas questões que nós também ansiamos, que é o lar coroado de bênçãos, o dever bem cumprido, a consciência, né? Edificada em paz, o ideal superior que nós podemos traçar, atender aos nossos projetos, a nossa programação, principalmente a programação encarnatória, né? O trabalho vitorioso e a colheita, né, daquilo que a gente semeia. Então, são sempre as mesmas aspirações, diz Emmanuel, da alma, em toda parte. E não só nos anseios presentes lá naquela época, mas presentes hoje em nosso coração. E que muitas vezes nós podemos achar ou podemos ter a ideia de que estão muito distantes. Emmanuel, então, vem nos auxiliar no significado desses dois verbos. Ele diz que esperar significa persistir sem cansaço. E alcançar expressa triunfar definitivamente. Então, ele define esses dois verbos. Esperar é persistir sem cansaço. E alcançar quer dizer triunfar definitivamente. Persistir sem cansaço, nós podemos entender que significa trabalhar, nos esforçar, agir para nós alcançarmos a vitória. Mas que vitória? A vitória sobre nós mesmos. Né? E Emmanuel continua, então, dizendo lá na sua mensagem que entre o objetivo e a meta, nós temos um objetivo traçado. E nós temos uma meta para alcançar aquele objetivo. Então, nesse processo, faz-se imperativo, faz-se necessário o esforço constante e inadiável. E é isso que nós temos que entender. Quando nós nos lembramos, por exemplo, sobre o objetivo da nossa encarnação, nós compreendemos que desempenhamos esse papel de perseverança, de esforço constante e inadiável ao longo de toda a nossa existência. E aí a gente lembra, todos nós quase que sabemos de cor, né? A questão 132, como é que é o enunciado da questão, né? Que os espíritos perguntam. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Qual é a finalidade? Todos nós sabemos que é nos conduzir à perfeição. Mas, para nós chegarmos à perfeição, dizem os espíritos, que nós devemos passar pelas provas, passarmos por todas as vicissitudes da nossa existência corpórea. E nisso é que consiste, os espíritos explicam, a expiação, onde nós temos que sempre estarmos agindo como o exemplo que Paulo nos deu lá de Abraão. Nós não sabemos o nosso futuro, nós não sabemos os acontecimentos que virão, mas nós precisamos de ter certeza da promessa divina. Não é? Qual é a promessa divina? De chegarmos um dia à perfeição.
Então, o nosso papel diante da vida, além da confiança em Deus, que nós devemos ter, é esperar. Esperar aguardando, mas trabalhando, agindo, mantendo sempre a esperança acesa nos nossos objetivos. Esperança do verbo esperançar, porque é a esperança que move os nossos objetivos. E mesmo que tudo conspire contra os nossos propósitos, aqueles propósitos que nós abraçamos, mesmo que nós nos sintamos ameaçados nos nossos planos, esperemos e aguardemos. Essa sempre é a fala, a resposta dos espíritos às nossas questões. Porque nós sabemos que existem as interferências divinas, que são grandes surpresas na nossa vida. E que muitas vezes essas interferências elas surgem modificando toda a nossa paisagem, alterando todos os nossos rumos, até aqueles que nós considerávamos corretos, certos, né? Então, nós não podemos duvidar jamais daquilo que nós chamamos providência divina, porque ela age sobre todos nós. E nós vamos lembrar que Kardec aborda sobre isso lá no livro A Gênese, no capítulo 2, no item 20, quando ele fala que a providência é a solicitude de Deus para com todas as suas criaturas. Então, Deus está no comando de nossas vidas, porque Ele está em toda parte. Ele a tudo preside, e é nisso que consiste a ação da providência, a ação providencial que nós costumamos estudar lá com Kardec. E quando nós pensamos nessa solicitude, quando nós vamos entendendo que Deus tem essa magnitude que promove a cada dia, que provê a cada dia para cada um de nós o amparo, a assistência, nós vamos tendo essa esperança, não é? Nós vamos entendendo, nós vamos sempre confiando nessas palavras amorosas. E nós sempre gostamos de afirmar que jamais nós estamos abandonados. Ainda que estejamos nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos onde nós não sabemos como dar continuidade, nós temos a certeza de que ali naquele momento nós temos o amparo divino. Temos a maior solicitude desse Criador que é Pai e que ama todos nós, os seus filhos, porque Ele quer que nós sejamos felizes, que nós sejamos vitoriosos. Então, Emmanuel, lá no meio da sua lição, ele nos fala: esperança não é inação. Então, embora nós saibamos de tudo isso, embora nós tenhamos essa certeza, esperar não é ficarmos parados, aguardando que algo aconteça. Por quê? Porque o nosso futuro se consolida mediante as nossas realizações do hoje, do agora, do nosso presente. E nós precisamos estar atentos a isso. E isso, certamente, nós sabemos também que é uma construção. E uma construção muito demorada, porque exige de nós uma maturidade, exige de nós um equilíbrio, um entendimento, que em tudo nós vamos precisar esperar para podermos alcançar aquilo que nós almejamos. Então, nós precisamos deixar de ser imediatistas, precisamos deixar de trabalhar o nosso autoconhecimento para deixarmos de ser impulsivos, né? Mas estarmos esperando, sempre agindo e trabalhando, principalmente servindo, né? E quando nós entendemos que precisamos de aprender a servir, né? Que aprender a servir faz parte desse aprendizado, faz parte desses requisitos, porque nos torna conscientes diante de todas as responsabilidades que temos, que assumimos, diante dos nossos deveres. E é nesse sentido que nós passamos a ser instrumentos úteis,
passamos a ser instrumentos do bem, instrumentos do amor, do dever bem cumprido, procurando fazer sempre o melhor em tudo aquilo que nós abraçarmos. Seja as pequeninas tarefas, tanto quanto as grandes, elas têm o mesmo valor. E em tudo aquilo que nós tomamos a responsabilidade de fazer, deve ser feito dessa forma. Dar o melhor de nós, como Paulo, no seu exemplo, né? Quando ele envia todas essas cartas, quando ele se preocupa em fazer o melhor, quando ele se preocupa em pedir o auxílio ao próprio Jesus. E aí que nós vemos como é importante mergulharmos no entendimento desses conteúdos. Então, continua lá Emmanuel na sua mensagem, no seu texto, né, dizendo que a paciência traduz obstinação pacífica. Vejam só que expressão maravilhosa. Obstinação pacífica. Obstinação é ter determinação, é termos decisão diante daquilo que nós queremos, diante daquela obra que nós nos propomos a fazer. E percebamos que ele acrescenta a esse vocábulo, obstinação, a palavra pacífica, ou seja, sem agitação, sem precipitação. E a paciência, quando a gente vai estudar Joana, a gente vê que ela também nos traz, nós anotamos aqui que lá no livro Convite à Paciência, ela nos diz que a paciência é o fator que representa de maneira mais eficiente o equilíbrio do homem, ou seja, de todos nós que se candidatam, né? De todos nós que nos candidatamos a qualquer tarefa. Então, não é aquele entusiasmo do primeiro impulso, muito comum nos nossos empreendimentos, né? Começamos uma tarefa e logo vem o desencanto. Quando as coisas começam a aparecer os obstáculos, lá vem o desânimo. Né? Não é esse entusiasmo do primeiro momento. A paciência ela deve ser envolvida de equilíbrio, como nos diz a benfeitora. Equilíbrio que nos traz essa autoconfiança. E para isso nós temos que trabalhar muito, nós temos que estudar a nós mesmos, nós temos que perseverar nas nossas dificuldades, temos que aceitar as nossas limitações, temos que aceitar as nossas dificuldades e fazer o melhor. Porque, mesmo diante de dificuldades, de limitações, nós temos condições de fazer o melhor quando nós queremos. Então, a paciência, nós não podemos entender que seja uma falta de ânimo, um amolentamento, uma passividade. Não, é um dinamismo, uma eficiência naquilo que nós queremos conquistar, naquilo que nós queremos produzir. Claro, de uma maneira muito delicada, sem atingir aqueles companheiros que ainda não visualizam assim, né? Isso é um pensamento de cada um que vai evoluindo o seu autoconhecimento, que vai percebendo as suas condições, porque todos nós temos condições divinas, porque as sementes divinas estão dentro de nós. Então, por isso que Emmanuel vem dizendo também, né, que se pretendemos materializar os nossos propósitos com Jesus, guarda a fórmula da paciência como sendo a única porta aberta para a vitória. Então, a paciência. Qual é a fórmula? Qual é o segredo? A paciência. Aguardar, esperar, fazer acontecer. Então, nós percebemos aí, né, diante da fala de Joana, da fala de Paulo, da fala de Emmanuel, né, que nós precisamos aprender a desenvolver a paciência em nós urgentemente. Nós, às vezes, temos o costume, né, assim, a brincadeira de dizer, eu não tenho paciência para isso. E nós já entendemos agora, com esses benfeitores que vêm nos abrir os olhos, que a paciência é uma virtude imprescindível para nós podermos conquistar essa paz íntima. Joana tem uma das mensagens
que ela chama a paciência da ciência da paz, né? Então, e agora nós anotamos um outro trechinho de uma outra mensagem que é útil para nós nessa reflexão, da própria Joana, agora lá no livro Libertação pelo Amor, que ela diz que a paciência funciona como um mecanismo de confiança no futuro, auxiliando ali na análise das ocorrências, no aprendizado, né, que nós vamos conseguir em todas as circunstâncias da nossa vida. E nós estivemos pensando, né, talvez seja esse recurso, né, talvez seja por isso que Paulo faz referência a Abraão, porque talvez ele tenha se utilizado dessa paciência para alcançar não só a vitória, mas a conquista, né, de tudo que ele conquistou, e também o aprendizado em torno daquela vivência, daquela experiência, porque afinal Abraão, diante dessa confiança que ele depositou em Deus, na espiritualidade que o acompanhava, ele alcançou o seu objetivo e se torna pai de um povo. Ele faz parte da história da humanidade, né? Então ele esperou, ele alcançou com paciência a sua vitória. Então, esperar com paciência, Emmanuel nos vai ainda insistir, dizendo que é persistir sem cansaço. E talvez nós podemos até nos perguntar, mas como é que nós vamos persistir sem cansaço? Diante do trabalho, diante de tantas preocupações, diante da dificuldade que a vida nos apresenta, né? E nós nos lembramos, enquanto estudávamos para essa lição, que Emmanuel, numa outra lição, ele diz alguma coisa parecida, como se nós já alcançamos a compreensão sobre a finalidade da vida, nós não devemos nos inquietar diante do trabalho que precisa ser feito. Então, diante disso, nós vamos entendendo, nós vamos compreendendo tudo isso e vamos meditando cada vez mais na questão de perseverar sem cansaço, mas avaliando através da ótica do espírito imortal, não do corpo físico, né? Quando nós falamos em cansaço, não pensamos logo em desânimo, em desfalecimento das forças, mas é aquele cansaço onde nós não podemos perder o nosso foco, o nosso objetivo. Então é desse cansaço que Emmanuel nos elucida, onde nós vamos murchando a nossa confiança em Deus, vamos esquecendo o sentido da vida, esquecendo os nossos propósitos e vamos certamente perdendo a esperança. Então, nós não podemos nos deixar envolver por esse cansaço, para não perdermos a conexão com os amigos espirituais, com Deus, com Jesus, com os nossos anjos guardiões. Então, é isso que Paulo também vem nos lembrar através da demonstração da sua fé, através da oração que ele faz pedindo auxílio ao próprio Jesus. E, nesse sentido, a oração deve ser a nossa aliada de todos os momentos. Não a simples oração, mas a oração verdadeira, aquela oração que nós buscamos a conexão com o Pai, com a espiritualidade, e aonde nós temos a certeza de que seremos ouvidos, que seremos atendidos nas nossas necessidades. E aí Emmanuel vai fazer um questionamento para nós, né? Ele pergunta: há sofrimento em teus sonhos torturados? Há incompreensão de muitos em teu derredor? A incompreensão dos teus desejos? Assim como Abraão, né? Há ingratidão, há dor diante daqueles que visitam o teu íntimo? Ou a ingratidão e a dor chegaram até o seu coração? E aí a gente reflete: quem de nós não experimentou essas impressões? Quem de nós não tivemos esses desafios, né? E aí Emmanuel nos aconselha a não perdermos os minutos, nem maldizer as dificuldades. Então, quantas vezes nós nos surpreendemos diante da queixa, diante das reclamações, diante da dúvida, quantas vezes nós até nos revoltamos no nosso íntimo, diante das circunstâncias difíceis
que enfrentamos, esquecendo que elas são transitórias, porque tudo no mundo físico é transitório, né? Então nós precisamos de aprender a aguardar as surpresas do tempo, porque o tempo é de Deus. E o tempo de Deus é diferente para cada um de nós. Cada um de nós temos o nosso tempo. Então precisamos de agir com os nossos próprios pés, com o nosso equilíbrio, colocando a nossa realidade, mas sempre com esperança, com paciência, que Emmanuel nos cita lá, né? Que cada noite é uma nova sombra, cada dia é uma nova luz. Então, cada dia é um novo amanhecer, uma nova oportunidade de recomeço. E cada um de nós tem o seu tempo para recomeçar, obedecendo a esse tempo individual, né? Que cada um de nós caminha em direção ao seu próprio alvo. Então, a partir daí, a partir do que Deus nos permite concretizar, nos permite construir, nós vamos edificando as nossas bases cada vez mais forte, sempre dentro da confiança em Deus, dentro da esperança, na certeza de que nós estamos caminhando na construção de dias mais felizes, alicerçados nas lições de hoje. Então, para nós terminarmos, acho que já está no nosso tempo, né? Nós temos aí ainda o finalzinho da mensagem de Emmanuel, né? Que ele fala que nós precisamos de lembrar, né? Aquelas palavras do apóstolo dos gentios, esperando com paciência, alcançando e alcançaremos assim a promessa divina, a promessa que Deus tem para todos nós, que Deus fez no momento que Ele nos criou, Ele fez essa promessa de alcançarmos um dia a plenitude, de nós estarmos sempre em busca desse lenitivo maior que Jesus veio nos trazer a confirmação que é o nosso progresso espiritual. Né? Então, não nos esqueçamos, Emmanuel termina a mensagem, dizendo que não nos esqueçamos que o êxito seguro não é daquele que o assalta, daquele que rouba, aquele que toma posse, né? Aquele que quer, de qualquer maneira, alcançar aquela vitória, mas daquele que sabe agir, daquele que persevera, daquele que espera. Né? E nós nos lembramos de uma mensagem que Emmanuel tem numa outra obra que ele fala, né, da fortaleza, que ele fala assim, mais ou menos: quereis fortaleza, não vos esquivais das tempestades. Né? Então, se a gente quer o êxito, se a gente quer a fortaleza das nossas almas, não vamos fugir da luta, né? Que seria da criança sem a experiência, que seria do espírito sem a necessidade, sem as lutas, sem esses impulsos que nós temos da vida para crescer. Então, todos nós reencarnamos para vencer. Todos nós reencarnamos para crescer. E não podemos esquecer disso. Ninguém reencarna para falir, e sim para seguirmos vitoriosos, porque Deus quer que nós sejamos felizes. E nós seremos, certamente, dentro da visão da felicidade divina, né? Que é o progresso espiritual, o crescimento moral do espírito imortal. Que Jesus possa nos abençoar nessa luta promissora de todos nós, né? Que a cada dia nós estamos nesse aprendizado rico através das oportunidades que nos são oferecidas, né? Através do trabalho, através do entendimento das lições aprendidas. Então, que essa lição fique assim, guardada no coração de cada um, como ficou para mim, porque foi muito especial estudar essa lição. Que assim seja, graças a Deus. Glorinha. Especial demais, né? Eu que o diga, com a minha ansiedade,
Olha, virtude muito, muito desejada por todos nós, né? Muito Muito, bom, né? Thelma. Agradecemos, né, as tuas palavras, o teu jeitinho de sempre de trazer, né, as reflexões, e que possamos guardar tudo isso durante essa semana, porque são vibrações, né, de luz, todo esse estudo, que possam ter nos envolvido e que nós possamos realmente, passo a passo, irmos caminhando, né, com todos esses ensinamentos. Mas sábado que vem já é novembro, dia 4. E o Paulo Neto, ele vai fazer para nós o estudo do capítulo 36, afirmação esclarecedora. E hoje, às 19h30, Filosofia de Emmanuel. Olha o título do capítulo do livro, né, de Emmanuel. O futuro pertencerá ao Evangelho. Totalmente atualíssimo, né? Tudo isso que vamos estudar hoje. E vamos então pedir a Thelma para fazer a nossa prece final, agradecendo a todos a presença. Eu vou colocar mais uma vez os agradecimentos das nossas irmãs aqui, né? E agradecemos aos nossos amigos, né, que estão aí. A gente não falou com eles, porque o momento é diferente do nosso estudo. Mas muito obrigada por todos aqui. Tá? Um beijo no coração. E vamos à nossa prece. Querido amigo Jesus, envolvidos por essas reflexões tão valiosas, trazidas por Emmanuel, por Paulo e pelo próprio Jesus, pelo esse amigo de todas as horas. Aqui estamos, Senhor, com muita gratidão por esse aprendizado, por essa reflexão que nos traz tão claras nossas necessidades ultrizes de caminhar contigo, de elaborarmos esse autoconhecimento para que nós possamos ter consciência de nós mesmos a cada dia, nos pertencermos autenticamente a nós mesmos, através desse conhecimento, desse burilamento, desse entendimento daquilo que tu queres nos dizer, através desses ensinamentos, facilitados pelos nossos amigos queridos, esses benfeitores amorosos que vêm abrir as nossas mentes, o nosso entendimento ao conhecimento da essência do teu Evangelho. Obrigada, Jesus. Abençoa todos aqueles que adentrarem a esse estudo, que as nossas palavras possam ser de bom ânimo, de esperança e, sobretudo, de confiança em Deus. Fica conosco, Senhor, nos dando uma noite de paz, e que todos aqueles que estão aqui conosco, aqueles que chegarem futuramente, possam ser envolvidos nessa paz que ora nos envolve. Graças a Deus. Que assim seja.